O que significa que Deus é uno e trino? Os cristãos acreditam em um Deus, mas esse Deus único é uma comunhão de pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Parece complicado, e é. Sério. Pelo menos para nossas cabeças. De onde veio essa ideia complicada da Trindade? Bem, em toda a história da revelação, Deus deixou uma coisa muito clara: que somente há um Deus. Até aqui tudo bem. Então veio Jesus. E por perdoar os pecados e usando o nome divino revelado no Antigo Testamento para si mesmo, ele deixou bem claro que ele também é Deus, assim como o Pai. E depois também falam do Espírito Santo, que também é Deus, assim como o Pai e o Filho. Três deuses, então? Mas não acabamos de dizer que há somente um Deus? Hum, uma vez que isso é realmente complicado, houve várias tentativas de tornar as coisas mais fáceis de novo. Proposta 1. Por que não transformar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em três máscaras usadas por um único Deus? Dependendo do humor dele e das circunstâncias, Deus coloca em si uma dessas máscaras. Em um momento, ele é o Pai. Em outro, ele é o Filho. Em outra hora, ele se apresenta como o Espírito Santo. Boa ideia. E ela ainda por cima tem o nome: modalismo. Mas se modalismo fosse verdade, então não existiria realmente uma diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No entanto, temos que ser capazes de fazer a diferença entre eles, porque foi o Filho que veio ao mundo e não o Pai. E o Filho deu a sua vida por nós, não o Espírito Santo. A revelação distingue claramente as pessoas divinas. Modalismo pode ser uma boa ideia para proteger a unidade de Deus. Mas essa ideia não funciona. Não importa, pensou uma certa pessoa chamada Ário, e ele apresentou a proposta número 2. Vamos apenas dizer que só o Pai é realmente Deus. O Filho e o Espírito Santo são quase Deus, até 93%, mas não completamente. Eles são simplesmente as duas criaturas mais bacanas que Deus criou. Essa ideia chamada arianismo é também uma tentativa de resguardar a unidade de Deus, mas nos deparamos com o mesmo problema. Ela não se encaixa com o da revelação. Jesus reivindicou a sua divindade bem claramente. Eu e o Pai somos um. E esta é apenas uma das muitas afirmações de Jesus que não se enquadra com o arianismo. Não nos esqueçamos de que, mesmo a criatura mais sublime, ainda é infinitamente inferior ao seu Criador. Então, não há realmente muitas opções. Temos que aceitar a revelação como ela é. Deus é um e Deus é três. Isto é, Deus é um só, no que diz respeito à sua natureza divina, e três em relação às pessoas divinas. E esse mistério é precisamente chamado de Santíssima Trindade. E por perdoar os pecados e usando o nome divino revelado no Antigo Testamento para si mesmo, ele deixou bem claro que ele também é Deus, assim como o Pai. E depois também falam do Espírito Santo, que também é Deus, assim como o Pai e o Filho. Três deuses, então? Mas não acabamos de dizer que há somente um Deus? Uma vez que isso é realmente complicado, houve várias tentativas de tornar as coisas mais fáceis de novo. Proposta 1. Por que não transformar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em três máscaras usadas por um único Deus? Dependendo do humor dele e das circunstâncias, Deus coloca em si uma dessas máscaras. Em um momento, ele é o Pai. Em outro, ele é o Filho. Em outra hora, ele se apresenta como o Espírito Santo. Boa ideia. E ela ainda por cima tem o nome: modalismo. Mas se modalismo fosse verdade, então não existiria realmente uma diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No entanto, temos que ser capazes de fazer a diferença entre eles,
porque foi o Filho que veio ao mundo e não o Pai. E o Filho deu a sua vida por nós, não o Espírito Santo. A revelação distingue claramente as pessoas divinas. Modalismo pode ser uma boa ideia para proteger a unidade de Deus, mas essa ideia não funciona. Não importa, pensou uma certa pessoa chamada Ário, e ele apresentou a proposta número 2. Vamos apenas dizer que só o Pai é realmente Deus. O Filho e o Espírito Santo são quase Deus, até 93%, mas não completamente. Eles são simplesmente as duas criaturas mais bacanas que Deus criou. Essa ideia chamada arianismo é também uma tentativa de resguardar a unidade de Deus, mas nos deparamos com o mesmo problema. Ela não se encaixa com o da revelação. Jesus reivindicou a sua divindade bem claramente. Eu e o Pai somos um. E esta é apenas uma das muitas afirmações de Jesus que não se enquadra com o arianismo. Não nos esqueçamos de que, mesmo a criatura mais sublime ainda é infinitamente inferior ao seu Criador. Então, não há realmente muitas opções. Temos que aceitar a revelação como ela é. Deus é um e Deus é três. Isto é, Deus é um só, no que diz respeito à sua natureza divina, e três em relação às pessoas divinas. E esse mistério é precisamente chamado de santíssimo.